Olá, estamos aqui para o nosso segundo podcast da IAD, Assembleia de Deus Ministério de Toronto. Hoje nós vamos entrevistar a nossa maravilhosa, abençoada pastora Adriane Portela, que é a esposa do nosso pastor Jean Portela, que inclusive foi o nosso primeiro entrevistado. Se você não acompanhou, volta lá e vê esse vídeo que está maravilhoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida da Adriane, conhecer um pouquinho do testemunho de vida dela. Eu creio que tem muita história aí, né, Adriane, pra Ixi, gente. senta que lá vem história. Obrigada, Jô. Obrigada por me receber. É uma alegria muito grande estar aqui. Falei que eu tô me sentindo até chique. Imagina a pessoa sair de casa e falar, vou ali gravar um podcast. Estou muito chique. Mas é um prazer muito grande, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu espero que a minha história possa edificar vidas, né? De alguma forma que vocês possam receber algo do Senhor, assim, através daquilo que Ele tem feito na minha vida, né? Sim, Adriane, nós sabemos que todos nós temos um momento que a gente tem um encontro particular, né, com Deus. Existe um ditado por aí que fala que filho de crente não é crentinho, Não né? é mesmo, Exatamente. não. Não sei se você nasceu ou não num berço evangélico, né? Mas conta pra gente quando começou a arder esse desejo por Jesus, essa sede por Jesus dentro de você, do seu primeiro encontro, sua experiência individual com Jesus. Conta pra nós. Bom, tem muito tempo, né? Vamos começar lá de trás, né? Eu não sou aqui de Parauapebas, né? Eu nasci em Minas Gerais, nasci no interior de Minas, né? Sou parauapebense de coração, né? Assim como tantos, né? Que vieram de fora, mas que vivem aqui nessa terra abençoada que nos recebeu, né? Mas eu sou do interior de Minas, né? Eu vim de uma família cristã católica e eu cresci ali, né? Dentro daquele contexto, mas é aquela coisa, ainda criança, curiosa, eu gostava, né, de saber, né, das coisas de Deus. Eu tinha, assim, um interesse pelas coisas, né, de Deus, mas eu não sabia tanto, né, como encontrar. Eu estava, assim, como que eu falo, assim, eu só sabia aquilo que me diziam, né, mas, na verdade, é porque eu acho que o Senhor já tinha ali uma sementinha plantada dentro de mim, né, Sim. e eu, assim, eu vim de uma vivência um pouco difícil, né? Eu perdi minha mãe aos 6 anos de idade. Então, a partir daí, foi uma vida um pouco conturbada, né? Em alguns sentidos, a gente sabe que faz muita falta mesmo, né? Figura materna ou figura paterna. Mas o Senhor, ele sempre foi conosco, né? Então, eu vivi ali, né, no interior de Minas, e acontece que aos 10 anos eu fiquei enferma. Eu fiquei enferma com uma anemia profunda, assim, bastante grave. E foi de uma hora para outra. E eu passei um ano ali em tratamento, Jô, só que não era algo assim, sabe, muito normal, não, porque eu ia para o médico, eu fazia o tratamento, eu tomava as medicações, eu tinha tantos efeitos colaterais, agora eu trouxe isso à memória, o tanto de efeito colateral que eu tinha por causa, né, das medicações muito fortes. E quando eu estava quase melhorando, quando o médico falava assim, chegava, olha, agora nós precisamos só melhorar mais um pouquinho, subir mais um pouquinho os níveis e ela vai ficar bem. Aí parece que assim, era ladeira abaixo, eu tinha uma recaída e eu começava a ficar muito ruim de novo, né? Mudávamos de médico, mudávamos de tratamento, mas eu continuava sempre assim, subia, descia, buscavam causas, né? Não encontravam. E foi um período muito difícil da minha vida. Foi um período de um ano. Até que, quando chegou o final do ano, né, eu tinha o hábito de passar férias com uma tia minha. Né, essa tia é uma tia muito querida, que hoje, né, eu considero como mãe. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, ela viu a minha situação, a bichinha sem cor, magrela, igual fantasminha. E ela falou, meu Deus, eu não posso deixar essa menina embora. E ela foi tentando me convencer a ficar lá, né? Meu pai autorizou e eu fiquei. Só que a diferença é que essa tia minha, ela tinha tido um encontro com Jesus. Né? Ela e o meu tio, e eles vinham de uma história muito difícil também, a qual o Senhor transformou assim, de uma maneira maravilhosa. Então ela começou a ministrar a palavra do Senhor no meu coração. E eu senti o meu coração ali arder. Eu tinha acabado de completar 11 anos quando eu fui para lá.
E eu senti o meu coração, sabe, arder de uma forma diferente. Então, ali dentro do meu coração eu decidi, não, eu quero aceitar Jesus. Eu não sabia nem direito o que era, mas ela falava, não, eu quero aceitar Jesus, eu quero viver uma vida diferente, né, com Deus. Adriane, desculpa te interromper, né? Existe um ditado aí que fala que há males que vêm para o bem. Exato. E quando a gente tem um chamado, acredito que tudo tem um propósito. Através dessa anemia, o Senhor já estava te direcionando para o teu encontro pessoal com Ele. Com certeza, porque senão eu teria chegado e ido embora. Sim. Passado férias e ido embora. Mas ali, né, eu tive a oportunidade de ir à igreja, confessar Jesus como Salvador, né? E naquele período especificamente, né, trazendo à memória o período que a igreja estava vivendo um período assim de um avivamento profundo. Então eu conheci o Senhor e tudo que tinha na igreja eu queria estar na igreja. Se a gente inventou uma oração que não existia. A juventude, né, da igreja, ali os pré-adolescentes, adolescentes e os jovens, né, todos juntos ali. Então eu ia para a igreja orar. Eu lembro que a minha tia começou a fazer campanha de oração 5 horas da manhã pela minha saúde. E eu falava, não, eu quero ir também. Eu levantava, mas aí, imagina eu, toda fraquinha. Aí eu dobrava o joelho, daí a pouco eu estava já cochilando. Mas eu creio que o Senhor recebia, era muito de coração, sabe? Que eu saía de casa, ia orar às 5 horas da manhã. E foi algo incrível, Jô, assim, que Deus fez, sabe? Naquele período, sabe? Várias pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E eu orando, Senhor, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Meu Deus, eu quero sentir aquilo que as pessoas estão sentindo. E aí, um belo dia, eu lembro que numa campanha de oração da igreja, à noite, uma irmã chegou para mim, me tocou, orou e repreendeu o espírito de morte na minha vida. E eu senti algo diferente no meu coração, sabe? Eu senti que, de fato, eu fui curada naquela noite. Glória a Deus. Como era um exame que, aliás, uma doença, né? Cujo diagnóstico é feito através de exames, eu não tinha como ali ter a prova naquele momento. Mas o próximo hemograma que eu fiz, eu já estava curada. Glória a Deus. E assim, eu lembro até hoje também de uma amiga que estava, né? Quando eu cheguei, contei para ela na escola. E a Regina, vou mandar esse podcast para a Regina assistir. E ela falou, meu Deus, eu tô tão feliz por você. E eu assim, mas você não tá feliz? Eu falei, não, eu tô feliz, mas é porque eu não estava surpresa. Entende? Sim, eu sabia que o Senhor tinha me curado. Eu tinha certeza. Então, então esse exame para mim foi só assim uma comprovação daquilo que de fato eu já cria no meu coração que o Senhor tinha feito. Glória a Deus, gente. Que testemunho maravilhoso. Confesso, Adriane, que quando eu estava te ouvindo aqui, eu tive que segurar as emoções para não borrar a maquiagem. Senhor, é maravilhoso. Começar a derreter aqui. Nosso Deus é maravilhoso. É verdade. Adriane, e como foi essa trajetória sua até chegar aqui, conhecer o nosso pastor? Olha. Nossa pastora hoje. Pastor tá ali atrás, não pode contar tudo não, né, pastor? Sei que a história é muito grande, mas nós vamos resumir, né? Nós vamos resumir. Então, passei 3 anos ali, né? Nessa cidadezinha, né? Aprendendo tanto do Senhor. Foi um momento tão maravilhoso na minha vida. Mas 3 anos depois eu senti a necessidade de voltar, né? De voltar para a casa do meu pai. E eu voltei. Conheci pastor Jean aonde, gente? Aonde que o crente tem que conhecer, sabe? O esposo, o futuro esposo. Aonde, gente? Na igreja. Então, eu conheci o pastor Jean na igreja, vi aquele jovem lá cantando no altar. Gente, o pastor Jean cantando, acreditem se quiser. Não sabia que o pastor Jean era cantor também, tô descobrindo agora. Ele cantou e encantou. E eu olhei assim, né? E nós construímos, né, na verdade, uma amizade. Sem interesse, né, pastor Jean? Construímos ali uma amizade, né? E assim, no Senhor, né? Glória a Deus. E fomos, né, nos aproximando até que começamos, né, a namorar. Eu sempre fui, Jô, eu lembro que a minha tia, quando foi para eu batizar nas águas, eu não tinha nem 12 anos. E aí os pastores ficavam meio assim reticentes, né, de batizar, porque não, uma criança ainda. E eu quero batizar, porque a partir do momento que eu conhecia Jesus, eu queria fazer tudo.
né? E a Aquele minha primeiro tia, amor, aquela minha tia teve que chama. testemunhar, sabe? Para que o pastor me batizasse. Falou, não, pastor, vai porque essa menina quer morar na igreja, não é possível que ela, né, que ela vai se desviar. Então, quando eu voltei, quando eu retornei também, a gente sempre teve aquela vivência de igreja. Porque crente, gente, crente tem que ter essa sede de estar ali, né? Inserido ali no corpo, servindo, sabe? Abençoando e sendo abençoado. Sim. Então, a minha juventude, ela foi toda ali dentro da casa do Senhor, servindo aonde precisasse. Eu falo que, assim, a minha vivência da minha adolescência, ela pavimentou a minha caminhada para hoje, né? Nós estarmos aqui cooperando, né? Eu estar aqui cooperando com meu esposo na obra do Senhor. Porque eu falo que eu passei por vários estágios, literalmente, né? De tia da EBD da salinha, a recepcionista na igreja, a secretária de escola dominical. Quando eu casei, eu fui cantar com as irmãs do ciclo de oração, que elas são uma bênção. Eita, glória. E participei, não tinha gente para poder estar ali no conjuntinho das crianças, fazendo os gestinhos lá, aquela coisa linda. Eu fui lá também, na cantina da igreja, que até hoje eu amo, faço parte. Por isso que, assim, a gente precisa ter o nosso coração servo, né? Porque o Senhor, ele tem propósitos específicos na vida de cada um de nós, mas a gente precisa ter um coração disponível para servir aonde precisar. E foi assim. E o pastor Jean, na época, né, era líder de jovens. Já tinha então, logo, né, com um ano e meio depois que a gente, né, estava namorando, nós nos casamos e ali continuamos servindo ao Senhor. Glória e a gente já tinha, Jo, assim, uma convicção do nosso chamado, porque era algo que o Senhor já tinha falado de forma individual, quando eu ainda nem o conhecia, né, para ele. E o Senhor também tinha dito algo ao meu respeito. Então, existia uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E nós almejávamos muito, mas a gente, assim, achava que ia acontecer logo. Né? Mas nem sempre é assim, né? Sim, tem um processo, né? Todo um processo. Ele contou o testemunho dele no nosso primeiro podcast. Ó, gente, vamos assistir o primeiro podcast, né? Do chamado. A gente via que o Senhor já chamava desde muito novo, né? Ele contou um pouco do testemunho dele. Eu acredito que essa união, né? A gente viu que foi um propósito do Senhor. Glória a Deus. Para a glória do Senhor, né? Como você falou, ele já tinha chamado glória você também. A gente vê que a família sempre está servindo, as meninas, as filhas que vocês têm. E é muito bonito de ver isso. Adriane, eu queria que você contasse um pouquinho do teu testemunho em relação ao chamado pastoral do pastor Jean, que consequentemente se torna o seu chamado quando a gente casa. A palavra de Deus diz que nós somos uma só carne, exatamente, uma só pessoa. Eu comentei com ele no primeiro podcast, né, sobre a questão dos sacrifícios, muitas coisas que a gente tem que abdicar em prol do chamado. Às vezes se torna doloroso, faz parte do processo, não é fácil. A gente sabe que não é fácil cuidar de pessoas, cuidar de vida. A gente passa, vamos dizer, alguns perrengues, né? Porque a gente sabe que cuidar de pessoas é uma coisa que às vezes se torna complexa. São tantas pessoas, pessoas com problemas diferentes. Exato. Eu quero que você conte um pouco de como você encarou tudo isso, porque eu sei que não é fácil. Eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo, que fazem a obra do Senhor, que são pastoras, eles sabem disso, eles passaram por algum processo doloroso de abrir mão, às vezes, da profissão, de tantas coisas para seguir o chamado, para dizer sim para o chamado do Senhor. Jo, dizer sim para o chamado, de fato, exige muitas renúncias, sim, né? Que a gente entra até nessa questão, tá? Você é de Minas Gerais, o que você está fazendo aqui? Como foi que você brotou aqui no Pará? A gente tinha muita consciência desse chamado. Mas, ao mesmo tempo, como a gente via que nada estava acontecendo aos nossos olhos, né? Porque nada é no nosso tempo, então nós fomos correr atrás da nossa vida como qualquer outra pessoa, né? Não, beleza, vamos, né, trabalho, melhorias e tudo, até que surgiu, né, a transferência na empresa onde ele trabalhava aqui para o Pará. E nós viemos, né? A gente sempre teve, assim, um coraçãozinho meio assim, aventureiro.
E nós viemos, né? E, Jô, o Senhor, quando Ele tem algo para fazer na nossa vida, ministerialmente falando, Ele, de fato, Ele busca nos preparar para isso. Sim. Eu falo assim, que o Pará, quando nós chegamos, para mim era uma terra desértica, era uma terra que eu, sabe, eu só enxergava no início aquilo que me faltava, as ausências que eu tinha, né, familiares, da cultura, de tudo, na verdade, da comida, do clima, mas o Senhor, Ele vai nos permitindo passar por situações e até mesmo provações e até mesmo dificuldades, né, para que a gente entenda que o propósito do Senhor é muito maior. E ele é muito maior do que uma geografia, na verdade. Sim, todos esses processos é que vão nos moldando para que a gente Exatamente. venha se encaixar no chamado do Senhor. Exatamente. Né? E Nós não tem nascemos jeito. prontos, tem que passar pelo processo. E não tem jeito. A luta vem e você fala assim, meu Deus do céu, e se descabela, mas não adianta se descabelar. Sim. Porque o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Verdade. E tudo que Ele permite que aconteça na nossa vida, Ele deseja usar para a glória dEle. Aí, ou a gente se posiciona e permite que o Senhor faça algo, ou então a gente anda em círculo, sempre passando pela mesma prova, pela mesma dificuldade, sem sair do lugar. Então, foi assim que aconteceu, né? Foi debaixo de prova, de dificuldade, de muito choro, de muita luta, né? E nós temos, assim, hoje muito claro, mas nós precisamos entender que nós precisávamos amar a terra onde o Senhor nos plantou. Então, nós precisávamos amar para que, de fato, né, nós viéssemos ser plenos em Jesus, né, e viver, de fato, né, o projeto do Senhor para nós. Então, assim, debaixo de muitas ausências, né, Deus, Ele muitas vezes, Ele puxa o nosso tapete. E algumas vezes Ele tira até o chão de debaixo dos nossos pés. Sim. Mas Ele sabe o que está fazendo. O Senhor sempre sabe o que está fazendo, né? E foi o que aconteceu conosco. Né? A gente servia, a gente estava recém-chegado, na verdade, na Toronto Paragominas. E acho que nós chegamos lá, acho que na mesma semana, o Jean ficou desempregado. E assim, e o Senhor, ele foi se encarregando de fechar todas as portas possíveis. Às vezes a gente quer correr do chamado. Não estou falando que é o caso de vocês. Não, mas a gente correu. E o chamado vem te perseguindo. Ei, vem cá. Deus vai criando, permitindo situações, né? Para que esse chamado chegue até nós. É verdade. Inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre essa coisa do coração servo. Me lembrou um texto que eu vi ontem, até compartilhei no Instagram, né? Que tudo que a gente tem que fazer tem que ser de coração. Exatamente. Como para Cristo e não para o homem. E é sobre isso, quando a gente entende isso, tudo se torna muito mais fácil, né? Que a gente sabe que a gente está fazendo para Jesus, porque tudo é para Ele, Tudo. Né? Todas as coisas. Tudo. E foi assim, foi, sabe, tirando, mas por quê? Por que Deus usa esse método? Porque às vezes a gente confia nas nossas próprias forças, a gente confia, nossa, meu esposo é um excelente profissional, né? Meu esposo está alçando vários degraus dentro da empresa, né? Ele é uma pessoa muito benquista no mercado, mas e aí, será que é isso que Deus quer? Então Deus se encarrega de fechar todas as portas, muitas vezes, e a gente cheio dos nossos porquês humanos, mas Deus, ele é tão maravilhoso, Jô, que na nossa dificuldade, na nossa escassez, nos nossos desertos, ele é quem provê o maná diário, né? Como o próprio pastor sempre fala, né? Ele provê o maná diário. Não sobra, mas também não falta. É aquele daquele dia. E quando a gente experimenta, de fato, o cuidado do Senhor na nossa vida, a gente para de temer o futuro. Porque a gente entende que é Ele que cuida do nosso futuro. Ele cuida do nosso presente e Ele cuida do nosso futuro. Ele provê o maná diário. Então, se a gente está andando debaixo da dependência do Senhor, a gente tem firmeza para caminhar, né? E foi só através disso, e foi só conhecendo, né, esse Jeová Jireh, esse Deus provedor, que não depende de nós para fazer alguma coisa, mas Ele faz porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele pode todas as coisas. Foi quando a gente recebeu esse chamado da parte do Senhor, né? Esse chamado de fato, deixar tudo para trás e seguir. E Jô, foi tão incrível, porque a forma que Deus faz é tão linda,
que quando nós fomos chamados, e assim, eu me lembro como se fosse hoje, né, no gelado gabinete do pastor Joaquim, quando nós chegamos ali, né, que ele falou, olha, a igreja de Dom Eliseu está aqui, está começando, precisa de um pastor, tem várias pessoas, né, disponíveis para ir para lá, até mesmo amigos, pessoas, né, de confiança, mas o Senhor tem apontado vocês. E a gente sabia que ali seria um período de plantar, a igreja estava apenas começando, e seria um tempozinho assim mais apertado. Mas, Jô, não teve vou para casa orar. A gente tinha uma certeza dentro do nosso coração que aquele momento era um momento, sabe, que de fato o Senhor nos estava chamando e que a gente não tinha assim mais escolha a não ser fazer aquilo que o Senhor desejava, né? E foi assim que nós deixamos tudo, queimamos as carroças, deixamos tudo, né? E fomos viver, né? Assim, viver essa vida, né? De ministério, né? De pastoreio. Ainda jovens, eu tinha menos de 30 anos, ainda inexperientes, mas crendo, né, que o Senhor é aquele que capacita. Na verdade, nada vem e nunca virá de nós, né? Tudo é dele, né? Ele é quem nos capacita, ele que nos ajuda, ele que nos corrige, né? O Senhor é maravilhoso. E foi assim que começou a nossa caminhada ministerial, numa igreja tão linda, tão acolhedora, pequenininha, mas sabe assim, tão aconchegante. Uma igreja que nós amamos muito, que é a igreja de Dom Eliseu. Nos recebeu assim de braços abertos. E eu me emociono, sabe? Porque, meu Deus, como nós fomos cuidados pelo Senhor ali, sabe? Através da vida dos irmãos. E nós vimos cada pessoa chegando, sabe? De conhecer de um por um a família, o filho, o pai, a mãe. E cada conquista, por pequena que fosse, né? Dentro do pouco que a gente tinha, né, de recursos, mas cada conquista era tão comemorada, tão celebrada. Então, ali nós vivemos quase 2 anos, né, pastoreando aquela igreja maravilhosa, assim, que mora dentro do nosso coração. Quando Deus promete, quando Deus tem um chamado, quando Ele está no negócio, Ele se responsabiliza, né? Ele cuida. Nós somos humanos, falhos, temos as nossas inseguranças, o que nos dá um certo medo, né? Mas quando a gente entende que não tem para onde correr, a gente começa a ver o agir de Deus. É verdade. A gente consegue descansar, porque a gente sabe que o Senhor se responsabiliza, se Ele mandou, Ele cuida. Às vezes a gente acha que não é capaz, mas quem capacita é o Senhor. E é sobre isso, né, Adriane? Adriane, eu sei que tem muita história. Muita. Né? Aqui, gente, foi só um resumo do pouquinho do testemunho da Adriane, né? Até chegar para Paraopebas. De Dom Eliseu, vocês vieram para Paraopebas, Isso, de Dom Eliseu, nós recebemos aí essa missão. O coração ficou gelado, né, de estar aqui cooperando com a igreja de Parauapebas, né? Sim. Estava aqui o pastor Judson, a pastora Nath, nossos pastores queridos que moram no nosso coração, né? E eu confesso que foi um baque. Que aí você imagina, Jô, o coração assim, ó, apaixonadinho pela igreja de Dom Eliseu. Assim, meu Deus, e agora? Tem que ir embora. Eita. E aí, sabe, foi aquele gelo, aquela dificuldade para desprender o coração. Mas o pastor é firme, ó, eu sou mais mole. O pastor, não, nós vamos, porque se o Senhor está nos chamando, porque Ele tem algo a fazer, né? E aqui nós chegamos, né? A igreja ainda era ali na PA, né? Ali em frente à Fiat. Graças a Deus, Jô, por tudo que o Senhor fez. Né? Chegamos, foi um pouquinho... foi muito diferente, na verdade, né? Porque Dom Eliseu nós chegamos aonde não tinha ninguém. Aqui a gente chegou, já estava todo mundo, né? Já tinha uma referência, mas os irmãos são uma bênção. Essa igreja é uma bênção, é uma igreja acolhedora. E o Senhor, Ele foi trazendo também mais pessoas para somar conosco. Né, e nós temos visto a boa mão do Senhor sobre nós, né? Agora, dia 7 de janeiro, em nome de Jesus, completará 6 anos que nós estamos aqui. E o
eu acho que o pastor contou um pouco, né, sobre toda essa trajetória, né, desses 6 anos nossos aqui. E nós vemos tantas coisas acontecendo, tantos sonhos, tantas pessoas chegando, algumas também, né, que chegaram e foram, mas que deixaram a marca deles aqui. E o Senhor é tão maravilhoso, né? Glória a O Senhor Deus. tem feito, literalmente, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, muito mais do que aquilo que o nosso coração sonhou, né? Porque o Senhor, ele capricha, né? Verdade. Ele vai além. Sim. Adriane, muito obrigada por tudo, Obrigada a você. pela sua presença aqui. Foi uma honra lhe receber. Senhor, continue te abençoando o teu Amém. ministério, do teu esposo, das tuas filhas, da sua família. Amém, Jô. A gente sabe que esse período de transição não é fácil, que nós seres humanos temos os nossos medos, ainda mais quando você veio aqui para Parauapebas, que a igreja já tinha sido iniciada, não é? Para pegar essa obra. Eu sei que eu, como mulher, a gente tem medo. Meu Deus, será que eu vou ser bem aceita? Será que vão gostar de mim? Eu não sei se aconteceu isso com você, eu falo assim pela minha visão, né? E saber que você veio aqui, encarou esse chamado e o Senhor tem frutificado. Glória a Jesus. Eu tenho visto, né, os frutos de todo esse trabalho que o Senhor tem feito através da sua vida, da vida do seu esposo, da vida da sua família. Eu só quero dizer que eu fico encantada, eu acho lindo, né? Que o Senhor continue abençoando Amém. vocês, tudo que vocês fizerem, aonde vocês colocar, Amém. a planta dos pés de vocês. Eu espero que não tenha que sair de fronteiras. Eita, será, Jô? E é isso, eu queria também agradecer a nossa equipe, o pastor Neuzivan Soares, Matheus Queiroz. Vocês não estão vendo, mas eles estão o aqui. João, o pastor Jean, que está ali com a gente, né, por trás de tudo isso. Que o Senhor continue abençoando a nossa equipe, esse nosso projeto. E é sobre isso. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui com a gente. E que o nosso podcast seja uma fonte de bênção para todos vocês, que venham edificar muitas vidas. Que o projeto do nosso coração, através deste podcast, é que o nome do Senhor seja glorificado, que possa alcançar vidas. Em nome de Jesus. Adriane, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem no coração de Deus para todos que estão ali do outro lado nos assistindo. Amém. Eu quero deixar essa curta mensagem para você. Eu não sei se você que está me assistindo já conhece o Senhor, se não, mas eu quero te dizer que talvez aí dentro do seu coração, sabe, tem aquele vazio assim que nada preenche. Eu sei muito bem que vazio é esse. Embora eu tenha conhecido ao Senhor muito nova, eu conheço muito bem esse vazio. Esse vazio é somente Jesus que pode completar. Ele é do tamanho do Senhor. Então, que você nessa hora possa convidar a Jesus para preencher esse vazio. Acredite, a vida com Jesus. Você pode até pensar assim, não, mas eu conheço, eu amo a Jesus, mas quando verdadeiramente nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, o nosso futuro, a nossa trajetória, o controle mesmo, você chega e fala, toma, Senhor, está aqui, que o Senhor faça, até aqui eu fiz do meu jeito, mas agora eu quero que o Senhor faça do seu jeito. A sua vida nunca mais será a mesma. Então, o meu desejo é que se você ainda não conhece, que você venha conhecer o Senhor, que você venha viver plenamente a vontade do Senhor para você, porque ela é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, o seu futuro, no nome de Jesus. Que você seja abraçado, abraçada pelo Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus, gente. Obrigada a todos por estar conosco até aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.